Foi dito, escrito, noticiado. Ganhe um novo olhar no programa Conversas Cruciais. Conversas Cruciais. Acompanhe agora com o pastor Jeremias Henriques. Ora viva, muito boa tarde a todos que já estão sintonizados à Rádio Adventos, a frequência 93.9, a sintonia da esperança. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas Cruciais. Esta é a única sintonia, caro ouvinte, que lhe transmite esperança, por isso siga sempre as nossas redes sociais, Rádio Adventos no Facebook e YouTube e @Rádio Adventos no Instagram. A nossa grelha de programação pode igualmente ser ouvida fora de Luanda e do país, mas para que tal aconteça é necessário que acesse o link, claro, tendo a internet em www.radioadventos.ao e aí fique conectado a 93.9. Trabalham para si o João Salgueiro na técnica e seleção musical, coordenação de Ana Miguel, e fala para si com muito prazer o Jeremias Henriques. Eu estarei consigo até bem perto das 17 horas. Ora bem, para a edição de hoje nós temos como convidado o pastor Nauege Kek. Não é a primeira vez do pastor aqui no programa Conversas Cruciais, a quem eu desejo mais uma vez, pastor, seja bem-vindo ao programa Conversas Cruciais. Muito boa tarde. Como está a família, o ministério? Muito boa tarde, pastor Henriques. Jeremias, eu estou muito feliz por encontrar de novo aqui nesta programação do Rádio Advento. E, graças a Deus, nós estamos bem, a família está indo bem, o ministério está sob controle do Senhor. Amém, amém. Hoje, caro ouvinte, terça-feira, 5 de dezembro de 2023, nós queremos trazer um tema muito interessante, o milênio fim do pecado, um tema bastante pertinente para os dias de hoje. E o pastor Nauege vai nos ajudar a compreender, o tema desta tarde. Mas antes que a gente possa, se calhar, até discutir o assunto, eu quero lhe convidar a ouvir uma música muito especial do Inário Adventista com o tema Juízo. E antes mesmo que a gente escute essa música, eu quero lhe convidar aí, caro ouvinte, onde você estiver, se puder, feche os teus olhos, inclina o teu rosto, que eu preciso e a gente quer orar com você. Vamos orar? Nosso eterno Deus e maravilhoso, Pai amado e Salvador, a Ti queremos lhe agradecer pela Tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Vamos, Senhor, agora começar a nossa conversa crucial desta tarde, falando sobre o milênio e o fim do pecado. E queremos lhe pedir que Teu Espírito nos conduza e venha, Senhor, estar com o caro ouvinte, para que cada palavra que for dita aqui possa lhe transmitir esperança. No santo e no doce nome de Jesus. Amém. Então, antes que a gente comece aqui com a conversa com o pastor Nauege, eu quero lhe convidar, amigo ouvinte, a ouvir a música Juízo, do Inário Adventista do Sétimo Dia.
O juízo iniciou-se pelos que dormem, e logo aos vivos passará. Sim, pela fé, Jesus vai rogando a todos nós defenderá. Quem haverá de subsistir, qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do receberemos salvação. Oh, como será perante o juízo nossas ações à luz virão, quando soar a voz dos livros, qual há de ser a decisão? Quem haverá de subsistir, qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do Cordeiro receberemos salvação. Agora sim, caro ouvinte, estamos em condições de começar aqui a nossa conversa com o pastor Nauej. Hoje vamos abordar a crença número 27 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o tema milênio, o milênio e o fim do pecado. Qual é a compreensão, caro ouvinte, sobre este assunto? Já ouviu falar sobre milênio? Acredito que já ouviu falar sobre o pecado. Também acredito que já ouviu falar que o pecado terá um fim. Mas sobre o milênio, já ouviu falar sobre o milênio? Quer aprender mais sobre o milênio? Então não se esqueça de entrar em contato com a Rádio Adventos e receber estudos bíblicos que vão lhe ajudar a compreensão de vários temas dentro da Bíblia Sagrada. Manda uma mensagem para o 923-896963, 923-896963. Eu vou aqui agora começar a conversa com o pastor Nauej. Vamos começar, por enquanto, falar sobre falar um pouquinho sobre o milênio, né? Qual é o conceito, o que é o milênio, pastor Nauej? Milênio é um conceito interessante que trouxe também discussão entre os estudiosos da Bíblia. E falando de milênio, encontramos a palavra mil anos, 1000 anos. E antes de nós entrarmos na Bíblia, eu quero destacar 3 posições que algumas pessoas dão sobre este estudo, esta palavra de milênio. E encontramos a primeira teoria, a teoria amilenismo, ou o amilenismo. É uma teoria daqueles que nega a existência do milênio. E esta teoria começou por aí no 4º século depois de Jesus Cristo, uma teoria desenvolvida pelo Agostinho. E, infelizmente, ele desenvolveu essa teoria sem nenhuma base exegética para defender esta teoria. Exato. Temos uma segunda teoria. Para esta teoria, ele disse que Cristo retornará de forma direta e quando chegar, ele começa diretamente o seu reino de 1000 anos aqui na Terra. Diretamente ele vem, começa aos 1000 anos. Não há pensamento de dizer que os justos vão estar numa área assim, não.
ele vem seguindo, ele começa já os 1000 anos. Ele vai viver 1000 anos aqui na Terra, junto com o povo. Neste tempo de 1000 anos, que é aqui na Terra, Cristo vai fazer o juízo final e a eternidade diretamente. Essa é a teoria de Agostinho. Mas não tem base. Ele trouxe essa teoria sem uma base bíblica. Temos uma segunda teoria, que é a teoria pós-milenismo, ou os pós-milenismo. E eles dizem que a segunda vinda de Cristo será após o milênio. Primeiro o milênio, depois Jesus vem. E para os que defendem esta teoria, eles dizem que haverá um reino terrestre em um período de que não será necessariamente 1000 anos, não. É um período simbólico. Significa que este 1000 não é literal, mas é simbólico. E os pós-milenistas creem que a pregação do Evangelho, a reforma social, vão se estender nesta terra e o reino de Deus vai ser pregado, o mundo inteiro vai ser cristianizado e gradualmente todo mundo vai se converter. Haverá um grande período de justiça e paz e depois desse período é agora que Jesus Cristo vai voltar. Essa é a defesa dele. Mas quando nós analisamos também esta teoria, nós vimos que esta teoria vai ao contrário dos ensinamentos de Paulo. Por quê? Segundo Paulo, se nós lemos a segunda carta de Paulo aos Timóteo 3, verso 1 até 5, Paulo fala das dificuldades que haverá nos últimos dias. Lembra disto? Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Mas eles dizem que haverá tempo de justiça, de paz. Tá vendo já? Há uma já contradição entre esta teoria com os escritos de Paulo. Em 2 de Timóteo 3, verso 13, diz: porém as pessoas más fingidas irão de mal ao pior, enganado e sendo enganadas. Isso significa que não haverá paz. O mal vai de forma crescente aumentar sobre a face da terra. Então, esta teoria também é para rejeitar. Não nós que rejeitamos, mas a própria Bíblia rejeita esta teoria. E temos uma terceira teoria, que é o pré-milenismo. E esta teoria posiciona o milenismo corretamente à segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vem, diretamente começa os 1000 anos. E nesta teoria temos dois tipos de pensamento. Os primeiros, que são considerados como os pré-milenaristas históricos, e os outros pré-milenaristas dispensacionistas. E os primeiros considera a igreja verdadeira, a igreja de hoje, como a igreja verdadeira de Deus, que Jesus vai vir buscar. E os outros dizem que não. Os que vão ser concernentes são Israel. Tem que a profecia de Israel literal se cumprir. Mas os dois grupos, todos são futuristas, porque eles projetam o milenismo para o futuro. E depois desse, temos agora a posição da Igreja Adventista sobre o conceito milênio. É para dizer que a Igreja Adventista não tem teoria. Essa é uma boa notícia. O milênio, segundo os adventistas, é baseado sobre o que a Bíblia diz. Nós vamos chegar aí, para situar aqui o nosso ouvinte. Nós estamos a discutir Apocalipse 20, bem a partir do seu versículo 1, né? Até o versículo 15, mas eu quero destacar aqui apenas os versículos 5 e o versículo 9. Versículo 7.
né? O versículo 5 de Apocalipse 20 nos diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E no versículo 7 vem dizer: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Eu vou aqui, antes de chegar à minha segunda pergunta, né, para esta tarde, o pastor já começou até por responder, quando começou a falar aí do começo do milênio. Nós queremos saber os eventos que ocorrem aí no começo, né, durante o milênio e também no fim do milênio, mas queria que elucidasse, ou vamos deixar para o final, o posicionamento da Igreja Adventista. Muito obrigado. Né, vamos deixar para o final do programa ou podemos já ir agora? Eu queria dar, porque eu estou definindo ainda o conceito milênio. Milênio, sim. Segundo os adventistas, o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com seus santos no céu. Exato. Entre a primeira e a segunda ressurreição. Entre a primeira e a segunda ressurreição. Esse é o posicionamento adventista. Os adventistas do sétimo dia, podemos dizer que também são pré-milenistas bíblicos. Por quê? Eles não são históricos, mas são bíblicos. Bíblicos por quê? O conceito milenista, tal que defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, é baseado sobre o que está escrito na Bíblia, principalmente nesse capítulo de Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 5. Os Adventistas do Sétimo Dia ensinam que a segunda vinda de Jesus Cristo é um evento único, real, audível, visível, mundial, glorioso e vai ocorrer no início do milênio. Acho que os ouvintes se lembram, dia atrás falamos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Não há nada para voltar numa matéria que nós já falamos, mas o que é interessante para nós é o posicionamento da Igreja Adventista. Nós cremos que quando Jesus voltar, ele vai levar os justos, não vão ficar aqui nesta terra. Ele vai levar os justos, viver com ele aonde? No céu durante 1000 anos. João capítulo 14 até disse: vossos corações não sejam aflitos, vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou. A palavra eu vou já se cumpriu, ele já foi. Mas quando eu vou fazer alguma coisa, preparar um terreno para vocês. Depois virei vos buscar. A palavra buscar não significa vir sentar, não. Vir buscar significa levar e ir com ele no lugar preparado. Tem aqui Apocalipse 24: e vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. E eu quero aqui trazer a pergunta: qual é a relação que existe entre o milênio e o juízo? O milênio e o juízo. Vão reinar com Cristo. Muito obrigado. O que acontece durante esse tempo? Essa pergunta é muito interessante. Eu gostaria que o ouvinte que está aqui possa entender. Por que o milênio? Essa é a primeira pergunta. Por que o milênio? É a mesma pergunta. Por que o milênio? O mundo está sujo pelo pecado. Exato, com toda certeza. Como o mundo está sujo com o pecado, Deus tentou levar o mundo para a perfeição, mas não conseguiu com o dilúvio. Porque o semente do pecado já entrou. Então a visão de Deus é destruir o pecado, junto com o autor do pecado. Então, antes de destruir, tem que isolar o justo, estar num lugar preparado, e neste lugar ele será fora do pecado, e deixar o mundo com Satanás e o pecado, e Deus procurar forma para destruir. E Deus, como é justo, a justiça dele é permanente para todo sempre, quer levar todos os justos, todos os anjos, chegar à conclusão que a justiça de Deus é a verdadeira. E como é que? Durante 1000 anos, os justos vão reinar com Cristo, julgando todo mundo, julgando o próprio Satanás,
julgando os demônios que são anjos caídos. No fim deste julgamento, todo mundo dará razão a Deus que a tua justiça é a verdadeira. E neste momento, o Senhor vai voltar. Quando voltar pela terceira vez, agora para a condenação, julgamento condenativo do mundo e do pecado. Que bom, que bom. O pastor falou aqui do julgamento, né, que os justos farão durante esse reinado com Cristo. Eu quero aqui trazer, levantar aqui 1 Coríntios 6, né, seu versículo 3, em que Paulo vai dizer: e não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos. E meu pastor, a minha última pergunta, antes de que vamos para o nosso intervalo, como será o estado da humanidade durante esse período de 1000 anos? Será que a Bíblia nos dá a entender como estará a humanidade, como estará o mundo durante esse período de 1000 anos? Muito obrigado. Durante o milênio, no céu, os justos estão com Deus. Amém. Os justos. Se os justos estão com Deus, os ímpios... Onde estarão? Onde estarão? Os ímpios, eles ficam aqui na terra, mas não vivos. Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a sua glória, vai fazer que todos os pecadores ímpios vão morrer. E a morte desse, Satanás ficará sozinho durante estes 1000 anos. E o fato de Satanás ficar sozinho é que se chama a prisão de Satanás. Porque ele ficará sem ninguém para enganar. Ficará sozinho, sem ninguém para enganar. Em Jeremias 4, verso 23 a 26, a palavra de Deus diz assim: então olhei, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. E no céu não havia luz. Olhei para as montanhas, elas estavam tremendo. Os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém, que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que a cidade tinha sido arrasada por Deus por causa do seu grande furor. Essa é uma profecia mostrando que durante um tempinho, esse tempo de 1000 anos, haverá um silêncio nesta terra. E Satanás ficará sozinho. Satanás estará sozinho. Sozinho, numa quarentena, no confinamento. Sem ninguém falar com ele. Vão lhe deixar o mundo, então o teu mundo está aqui, fica com ele. Governa sozinho. Durante esses 1000 anos. Obrigado, meu pastor. Amado ouvinte, nós precisamos agora ir para um bem curto intervalo. Continue aí ligadinho e sintonizado a esta rádio, ouvindo Esperança, a tua audiência preferida. Nós voltamos já já. Rádio Adventos. Mais do que informar, transformamos vidas. Rádio Adventos. Comece o sábado com a Rádio Adventos em companhia do programa Feliz Sábado. Acompanhe todas as sextas-feiras na Sintonia da Esperança. Feliz Sábado. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, tempo abençoado, santo dia do Senhor. A frequência certa está na Rádio Adventos, 93.9 em FM. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Amanhecer com Deus. Comece o dia com Deus. Busque sua direção e seja grato por tudo que Ele é, por meio do louvor, oração e estudo da Palavra de Deus. Todos os dias, às 5 da manhã, aqui, na Rádio Adventos, a Sintonia da Esperança. Amanhecer com Deus.
Rádio Adventos, a sintonia da esperança. 93.9 em FM. A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para a sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos. Estamos de volta, estimado ouvinte, e obrigado pelo carinho da sua audiência e preferência. Vamos assim falar outros detalhes interessantes sobre a segunda vinda de Cristo, relacionada, claro, ao nosso tema de hoje, o milênio e o fim do pecado. Né? E para quem só agora sintonizou a 93.9, sabe que está ligado à Rádio Adventos e está no ar o programa Conversas Cruciais, aqui na Sintonia da Esperança. A única que lhe transmite esperança da segunda vinda de Cristo, a única que lhe transmite esperança e calmaria e paz ao coração e também à alma. Para a compreensão do tema desta tarde, temos em estúdio o pastor Nauege Kek, distrital de Paviterra, da Missão Sul de Luanda e Cabinda. Siga sempre Palanca, não Paviterra. Obrigado, pastor. Só existe um Palanca. É só um Palanca. Só um Palanca. Sim, tem razão. Distrital do Palanca, da Missão Sul de Luanda e Cabinda. Siga sempre as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Saiba ainda que a Rádio Adventos pode ser ouvida fora de Luanda e do país, bastando para efeito acessar em www.radioadventos.ao www.radioadventos.ao. Se deseja receber estudos bíblicos totalmente grátis em sua casa, basta entrar em contato no seguinte terminal: 923-896963, 923-896963. Vamos aqui voltar com a nossa conversa, né? Aqui com o pastor Nauege, falando aqui ainda um pouquinho sobre... vamos já entrar na questão do pecado. Né? Esse assunto que, pronto, essa situação que trouxe a humanidade aonde está hoje, no sofrimento. O pecado é devastador. O pecado trouxe muito sofrimento e todos os dias, quando a gente abre a porta de casa, vemos pessoas sofrendo, passando necessidade, pessoas morrendo. E um dos males que eu acho que é o maior de todos, que é a própria morte, é algo que a gente nunca vai se acostumar. Podemos ver muita gente morrendo. Ainda assim, a dor será sempre diferente a cada situação. Quais são as profecias bíblicas que muito falam sobre o fim do pecado? A esperança que o ser humano tem de ver o pecado um dia acabar. Muito obrigado. A primeira profecia bíblica que fala sobre o fim do pecado, nós encontramos em Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Esse é o proto-evangelho. Uhum. Primeiro evangelho. O primeiro evangelho. 3, 15. Eu gostaria de ler esse texto. Gosto muito desse texto. Eu ajudo aqui o pastor lendo. Pode ajudar, pastor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Uhum. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou falar na linguagem clara. Uhum. Na minha linguagem. Agora começou a guerra entre você e a mulher. Exatamente. Entre a tua descendência e a descendência da mulher. Você vai tentar matar a mulher, o descendente da mulher, mas ele vai te destruir para sempre, para todo sempre. Amém. Essa é a primeira profecia do fim do pecado. Porque você começou com uma rebelião. Você acendeu um fogo que não vai conseguir apagar.
vai ser destruído para sempre. Essa foi uma declaração solene do Senhor Deus no dia que o homem cometeu o pecado. E esta mensagem trouxe esperança ao longo de toda a humanidade. A Bíblia está cheia, toda a Bíblia fala das profecias para a restauração do mundo caído. Mas o que me interessa muito, diante de um rei orgulhoso, Deus revela de novo. Um rei orgulhoso pagão, em Daniel 2. Deus revela tudo o que vai acontecer, até que todo o reinado desse mundo vai ser destruído para o estabelecimento do reino de Deus. Um reino sem injustiça, sem corrupção, sem pecado. E agora, quando lemos já Apocalipse 21, ali nós encontramos o que é mais interessante. O que? A restauração do que foi estragado no princípio. Então, toda a Bíblia é cheia das profecias para o fim do pecado. E ainda, este tema que nós estamos a falar sobre o milênio é a fase final do pecado. Deus quer já fazer a separação entre os justos e o pecado, e os pecadores, entre a justiça e a injustiça. E os justos estão isolados do pecado para não viver mais do pecado, para não terem contato com o pecado e para que esse pecado seja destruído para sempre. Amém. Essa é a boa notícia para a humanidade hoje. O pastor falou aí uma palavra que chamou minha atenção, a restauração, né? De restaurar lá em Apocalipse 21, né? Como é que será essa restauração final, né? Assim que o pecado for exterminado da terra, né? Como será esta restauração? A restauração final será depois do juízo condenativo de Deus sobre esta terra pelo fogo. Depois de ver que Deus tem razão, os que estão perdidos são perdidos porque foram rebeldes a Deus. E Deus é o Pai da justiça e não gosta de injustiça, não gosta do pecado. Ali Deus vai purificar esta terra pelo fogo. O pecado, a morte, o autor da rebelião que é Satanás, os demônios e todos aqueles que se uniram a ele vão ser destruídos para sempre. E depois dessa destruição, e neste momento, a recriação de uma nova terra e onde habitaremos junto com Deus para sempre. Pastor, eu tenho o verso mais bonito da Bíblia. Esteja à vontade, meu pastor. O verso mais bonito da Bíblia, pastor. Eu gosto muito desse verso. Para mim, esse é o verso mais bonito. Gostaria que o pastor leia Apocalipse 21, 1 a 5. Apocalipse 21, 1 a 5. Esse é o texto mais bonito da Bíblia. 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o texto mais bonito da Bíblia que eu sei, para mim. E esse será o assunto que falaremos na quinta-feira. Na quinta-feira, glória a Deus. Nova terra. Nova terra. Tudo novo. Tudo novo, tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo bonito. E eu, quando faço um estudo comparativo, eu tomo Gênesis capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, eu pego também Apocalipse 22 e 21. O que foi em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, vamos encontrar já retificado, organizado, aquela perfeição vai voltar em Apocalipse 21 e 20. Amém, amém. Meu pastor, nós estamos mesmo já assim, bem no final do programa, né? Temos que dar aqui tempo para o que vem a seguir. Mas antes que a gente termine, eu volto a passar a palavra ao pastor para que nos faça a última oração.
Eu gostaria que o pastor deixasse assim uma palavra ao ouvinte, porque tem muita gente que a esta hora está sofrendo por causa do pecado, deve ter perdido alguém, né? E o pecado trouxe grandes malefícios na vida destas pessoas e poderiam ouvir uma palavra de conforto, até porque essa rádio é para trazer esperança e conforto. Olha, na vida de quem ouve. Tenho um então, apelo. Pastor, Eu tenho um apelo e esse apelo não vem de mim. A última oração. Eu tenho um apelo para todos os ouvintes. Esse apelo não vem de mim, mas vem de Deus. Amém. Ezequiel 33, verso 11. Diga-lhe que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que vocês estão querendo morrer? Esse é o apelo de Deus. Amém. Amém. Deus não quer que a gente morremos no pecado. Ele nos apresentou tudo o que vai acontecer. As consequências de não obedecer o que Deus quer pedir à humanidade. As consequências de violar a lei de Deus. As consequências de não obedecer a Deus. É a morte. E agora Deus está triste para ver a pessoa advertida todos os dias, está ouvindo essa mensagem de esperança, mas sempre está continuando na rebelião. E Deus está triste, está a lamentar. Por que vocês querem morrer? Eu não quero matar alguém. Eu não quero a morte de um pecador. Caro ouvinte, esta mensagem é para você. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos imenso aqui pela presença do pastor. Mas antes que a gente termine, por favor, pastor, começamos com uma oração e queremos também terminar com uma. Né? Vamos orar. Oremos. Pai querido, nosso Deus, acabamos de aprender a mensagem sobre o milênio. O Senhor nos amou e por isso nos revelou o que vai acontecer nos últimos tempos. O objetivo principal é que nós possamos voltar a Ti, confessando os nossos pecados e para que nós sejamos na relação nominal daqueles que vão herder o Teu reino. Amém. Eu quero dedicar o caro ouvinte da Rádio Advento para que esta mensagem possa ser gravada no seu coração, para que tome a decisão de obedecer e obedecer somente a Ti, e para que seja preparado para o Teu reino. Abençoa esta rádio, abençoa todos os funcionários, abençoa cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Nauege, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Sabemos sempre que tiver a disponibilidade, quando ligarmos, o pastor vai aceitar estar aqui conosco. Vou vir. Mas, infelizmente, caro ouvinte, temos que terminar o nosso programa de hoje, claro, na promessa de voltarmos com mais uma conversa crucial. Trabalharam para si o João Salgueiro, que garantiu a técnica, a coordenação de Ana Miguel, e ao microfone esteve o Jeremias Henriques. Mantenha-se aí deste lado, pois a Rádio Adventos é uma sintonia única, sintonia que lhe transmite a esperança. A seguir vem a síntese informativa com a jornalista Conceição Calete. Um forte abraço, meu amado, e estamos juntos. Tudo que foi dito, escrito, noticiado, ganhe um novo olhar no programa Conversas Cruciais. Conversas Cruciais. Acompanhe agora com o pastor Jeremias Henriques.